Glória a Deus, o nosso Evangelho de Marcos em Gotas, nesta segunda-feira, 6 de janeiro. E nós vamos continuar de onde nós paramos, Marcos 11, a partir do 12. E no dia seguinte, quando os servos de Betânia teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ou seja, primeiramente, só que numa figueira com figos, primeiramente apareceria as folhas, depois os figos. Então, teoricamente, era para ter figos, né? Porque ela tinha folhas. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, ou seja, um esconderijo de ladrões, né? E os escribas e príncipes dos sacerdotes, sendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois ele temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então Jesus aqui, em primeiro lugar, aquela figueira simbolizava também Israel, que não só tinha folhas, mas não dava frutos. E quando Jesus expulsa todos lá do templo, ele está mostrando que a casa do Senhor não é uma casa de negócio, não é casa de esconderijo de ladrões. Aqui ele pode ter certeza que ele inclui os sacerdotes nisso, provavelmente, né? Porque os sacerdotes que lideravam ali o templo, comandavam o templo, administravam o templo. Então essa é uma crítica a eles diretamente. O templo não era mais uma casa de oração, era uma casa de interesses, e Jesus, ele mostra que o templo estava perdendo ou tinha já perdido a sua função. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, todos que oram comigo nessa segunda. Obrigado por mais esse dia. Cuida de nós, Senhor, e que estejamos te buscando em espírito, em verdade, em adoração, e que jamais, Senhor, deixemos a nossa vida de oração se transformar numa vida vazia. Em nome de Jesus eu orei. Jesus te ama, ótima segunda noite, a reflexão da noite, a paz!